os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Vamos parar um pouquinho aqui. Então, aconteceu que, naquele dia da crucificação do Senhor Jesus, ele foi crucificado, depois de 3 dias, ele ressuscitou. E naquele burburinho ali do povo, né, falando um com os outros, será mesmo que o nosso Senhor vai ressuscitar? Lembra que ele falava para nós que no 3º dia ele iria ressuscitar? E a Bíblia fala que as mulheres foram até o túmulo de Jesus, olhando no túmulo de Jesus, no sepulcro, cadê Jesus? E a Bíblia conta que apareceu 2 anjos e disseram a elas: por que procura o que vives entre os mortos? E aquelas mulheres foram falar com os outros discípulos, que foram até o túmulo e Jesus não estava lá. E ficaram todo mundo apavorado, né? Será que Jesus ressuscitou mesmo? E os sacerdotes, os religiosos daquela época, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que é aquele que vinha para salvar o povo. Eles esperavam um rei todo-poderoso, com espada, e quebrando o reino, e fazendo isso e fazendo aquilo. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, veio e se manifestou entre nós como um homem. Vê que as coisas de Deus é tudo ao contrário, né? Deus se manifesta de tudo ao contrário do que o mundo, do que os seres humanos pensam. Ele veio como homem, se fez carne entre nós, morreu e depois ressuscitou. Mas muitos não acreditaram. E ficaram, até os discípulos, até aqueles que estavam com eles, inclusive Pedro, que tinha o negado dias antes. Né? Perguntaram para Pedro: Pedro, você é um deles, porque a tua fala te denuncia. Pedro, ele andava com Jesus e era os discípulos que mais fazia milagres, era intrépido, né? Pedro era aquele que Jesus mandou vir andando sobre as águas no barco, ele foi, depois ele duvidou e afundou. Então, Pedro, ele era o mais assim, sabe, aquela pessoa ativa, né? E até Pedro o tinha negado. Então estava o povo tudo atemorizado com o acontecimento. Ué, mas ele não era o nosso Salvador? Como é que crucificou? E ele morreu. Como é que o nosso Salvador morreu? Como é que ele é tão poderoso se ele morreu? Cadê o poder? Cadê o nosso Deus que vinha nos salvar?
e não salvou a si mesmo na cruz. E a Bíblia conta que, ali naquele inteirinho, depois da ressurreição de Jesus, ia 2 caminhando pelo caminho. Um se chamava Cleopas. E eles iam conversando no caminho, entristecidos. E a Bíblia fala aqui que eles estavam indo para Emaús, no caminho de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E Jesus, quando estava no meio deles, Jesus falou que depois que ele fosse crucificado, ele iria ressuscitar, que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, ficassem ali, porque viria o quê? A promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo viria. Ele ia mandar um Consolador. Jesus falava quando estava entre eles, quando partia o pão, quando fazia milagres. Olha, quando eu morrer e ressuscitar, eu vou aos céus, mas eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo. Não se ausente de Jerusalém. E esses 2 estavam indo para Emaús, triste, e falando no caminho, os 2. Mas e agora? Como é que fica? Jesus morreu, e cadê o Salvador? Tudo aquilo que a gente ouvia não era verdade. Cadê Jesus? Maria foi lá no túmulo, ele não está lá. Os discípulos tudo desesperados. Tomé não crê que ele ressuscitou. E agora? Está todo mundo triste. E eles iam conversando no caminho. E eles indo conversando no caminho, quem que começa a caminhar junto com eles? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Então, quando a gente lê a Bíblia, tenta formar uma história na sua cabeça. Né? Eu estou falando aqui, mas você tenta imaginar. Eles tristes no caminho, duvidando, e o próprio Jesus Cristo ressuscitado, caminhando do lado deles. E o engraçado é que Jesus entra na conversa como se ele não fosse Jesus. O que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes assim? O que ocorreu? Aí um deles fala assim, né? Conversando e discutindo, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: é o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses dias? Jesus era o protagonista da história. Era ele que morreu lá. Como que ele não sabia? Ele lhes perguntou quais. Aí Jesus ainda entra na história. Quais? Do que vocês estão falando? O que aconteceu em Jerusalém? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era o varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então Jesus estava ali do lado deles, caminhando com eles, e eles não puderam ver o Senhor. Mas eles não estavam ali com Jesus quando Jesus repartiu os pães? Esses discípulos não viram Jesus operar milagres? Esses discípulos não ouviram a voz de Jesus? Eles não reconheceram Jesus porque Jesus ressuscitou de outro jeito? Jesus ressuscitou com outro corpo, com outra voz, com outro jeito de falar? Não. Era Jesus, porque mais na frente, Jesus apareceu para os discípulos e ele falou: eu estou apresentando para vocês de carne e osso. E olha aqui a minha mão furada. Então, eles não reconheceram Jesus ali, porque eles não conheciam o Senhor de verdade. Eles não tinham intimidade com o Senhor, eles não sabiam o tom da voz que Jesus tinha. Eles não sabiam que cheiro que Jesus tinha. Eles não conheciam o Senhor. E muitos hoje
caminham com Jesus há anos, estão na igreja, mas não conhecem o Senhor Jesus. Não conhece. Um exemplo, se entrar agora pela porta ali, as autoridades, políticos, né, e civis, policiais, e vir aqui e falar, eu vou prender todos vocês. Se vocês não negarem Jesus agora, eu vou prender e vou falar além, eu vou matar todos vocês. Vocês negariam Jesus? Vocês negariam Jesus? Essa é uma pergunta para a gente fazer, cada um para si mesmo, né? Não tem como a gente falar, eu acho que fulano negaria, eu acho que ciclano não negaria, que ela é muito fervorosa, eu acho que ela não negaria. Ninguém conhece o coração de ninguém. Às vezes a pessoa tem uma aparência, mas não é aquilo que a gente está vendo, porque Deus vê dentro do coração dela. Né? E a gente falando de avivamento, falando do Espírito Santo, por que esses dois não conheceram Jesus ali no momento? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo do Senhor ainda. Porque o Espírito Santo não tinha descido ainda. Jesus ia mandar o Espírito Santo Consolador para batizar o seu povo. E depois dessas coisas, que é bem grande aqui o capítulo, né? Aí vocês leem em casa para vocês verem. Mas, adiantando um pouco, lá na frente veio Atos dos Apóstolos, que Jesus ressuscitou, se apresentou ao povo. Depois veio Atos dos Apóstolos, que veio os discípulos e os apóstolos de Jesus seguindo Jesus, e ali se formou a igreja. E ali, em Atos, no capítulo 1, fala que veio o Espírito Santo sobre eles. E a Bíblia fala que quando vem o Espírito Santo sobre nós, desce o poder de Deus, e recebereis poder quando desceres sobre vós o Espírito Santo. Sabe por que muitas pessoas, elas negam Jesus? Elas não param em igreja nenhuma, porque não tem o Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, você passa por qualquer prova que pode existir nessa terra. Você não nega Jesus. Por que Pedro negou Jesus? Porque ele não era batizado no Espírito Santo. Porque Pedro, ele negou Jesus. Ele cortou a orelha do soldado, que o bicho era nervoso, né? Aí cortou a orelha do soldado Malco e fazia um monte de coisa. Pedro era aquele que era o estressado. Queria fazer justiça e queria fazer as coisas a ferro e fogo. Quando o Espírito Santo veio sobre Pedro, a Bíblia diz que ele pregou e converteu 3.000 pessoas num dia só. E a Bíblia fala que ele curava. Uma vez estava um aleijado no templo, na porta do templo, e Pedro mandou que ele levantasse. A Bíblia fala que ele levantou na hora e o aleijado saiu saltando. Então Pedro começou a realizar milagres, mas depois que ele recebeu o Espírito Santo. Então por isso que hoje a gente vê uma igreja que ela não aguenta nenhuma perseguição, ela não aguenta nenhuma luta, porque tem pessoas que não são batizadas no Espírito Santo. Mas o que é ser batizado no Espírito Santo? Ser batizado no Espírito Santo é isso que nós estamos fazendo aqui agora. É buscar a presença de Deus, de coração aberto, querendo conhecer Ele, querendo ter intimidade com Ele, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, se afastando do pecado, sendo uma pessoa separada. Aí o Espírito Santo vai descer sobre você e você vai ser batizado no Espírito Santo. Mas se a gente ficar na igreja de aparência, né? Na igreja de um jeito, em casa de outro jeito, em casa fala palavrão, no trabalho se junta com o pessoal que não conhece a Deus, fica rindo de piada suja, fica mexendo com as outras mulheres,
fica fazendo falcatrua, mentindo, enrolando o patrão, então não tem como o Espírito Santo vir sobre uma pessoa dessa. Então, hoje em dia, a igreja de Deus, ela tem que ser avivada, reavivada pelo Espírito. Avivada pelo Espírito Santo. Mas o que é avivamento? Alguém sabe me dizer o que é avivamento? O que é avivamento? Avivamento é ver aquelas igrejas enormes, lotadas, saindo gente pela tampa, pelo teto. Avivamento é essas igrejas que estão arrebentando. Avivamento é aqueles pastores e bispos que têm 200 milhões de seguidores. Isso é avivamento? Então, o Satanás é a pessoa mais avivada do mundo, porque o bicho é famoso, hein? O diabo é famoso e muitos seguem ele. Avivamento que a Bíblia fala é quando a igreja reconhece e se humilha diante de Deus, cada vez mais. É quando a igreja larga o pecado. É quando um homem que tinha 2 mulheres larga a amante. É quando aquele que roubava para de roubar. Avivamento é aquela que é fofoqueira e destrói o bairro inteiro com a língua. Para de fofocar. Avivamento é aquela mulher que é uma mulher sábia dentro de casa, que ela não destrói a sua casa com as suas próprias mãos. Isso é avivamento. E existe o avivamento pessoal, esse que eu estou falando, e o avivamento da igreja. Nós aqui na nossa igreja de Itapevi, nós podemos viver um avivamento aqui na nossa igreja. Como que nós vamos viver um avivamento aqui na nossa igreja? Como é que vai acontecer esse avivamento? É eu e meu esposo começar a fazer trabalhos aqui, e movimentos e barulhos, e a gente começar a rodopiar aqui, rodopiar e falar que está revelando, e fazer aquele para encher a igreja? É isso, sim ou não? Não. Porque isso é muito fácil de fazer, e a gente sabe fazer. Se quisesse ser o enganador. O verdadeiro avivamento vai acontecer na nossa igreja quando acontecer isso, ó. Aqui no livro de, quem quiser abrir, tiver habilidade para abrir rapidinho, em Atos, no capítulo 4, versículo 31, diz assim, lembra que eu falei que Jesus ressuscitou e depois o Espírito Santo veio como que pomba sobre o povo, os discípulos ali que estavam se reunindo nas casas para pregar o evangelho. Jesus não estava entre eles mais. Jesus não estava mais. Mas eles se reuniam para buscar a presença de Deus. E o Espírito Santo desceu sobre eles. E em Atos, no capítulo 4, versículo 31, diz assim, ó, tendo eles orado, Atos 4, 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sabe quando vai acontecer um avivamento nosso pessoal e um avivamento da nossa igreja aqui? Quando acontecer isso aqui, ó. Ó, tendo eles orado, estava todo mundo reunido, como se nós estivéssemos aqui, ó. Ó, tendo eles orado, nós aqui tudo orando, tremeu o lugar que estavam reunidos. Começasse a tremer aqui. Mas não é físico, é espiritual. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É quando a gente recebeu o Espírito Santo e cada um de nós aqui, cada um de vocês, eu, todos nós, anunciarmos a palavra de Deus. Sabe por quê? Não é só o pastor que anuncia a palavra de Deus. Todos nós, se a gente é nascido do Espírito e se a gente é batizado no Espírito Santo, nós temos vontade de falar de Jesus. Se você está na igreja, você pode estar 10, 20 anos na igreja e você não fala de Jesus para ninguém,
você não tem o Espírito Santo. E você não foi salvo. Porque quem é salvo, ele quer salvar. A pessoa que ela recebeu a salvação, ela recebeu o Espírito Santo, não tem como ela ficar apática. Não tem como ela ficar parada. Sabe? Não tem aquele membro, pega a sua biblinha, embaixo do braço, bem quietinho, sai de casa, fecha o portão e vem para a igreja. Não olha nem para os lados. Senta, ouve a palavra, dá a oferta, canta, volta embora para casa. Não conversa com ninguém, não conversa com um vizinho. Uma pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela tem um avivamento, é como se tivesse um fogo dentro dela. É como se tivesse uma brasa viva dentro dela. E ela não conseguisse ficar com a boca calada. Quando ela visse alguém sofrendo, quando ela vê alguém chorando, vê um vizinho ali sofrendo, ela não consegue se controlar, ela vai ajudar. Porque o Espírito Santo impele para fazer isso. O Espírito Santo toca nela para ela fazer isso. Se ela vê alguém passando fome, ela não consegue ficar calada, ela não consegue, ela vai arrumar jeito para matar a fome daquela pessoa. Esse é o avivamento do Espírito Santo. Avivamento não é igreja lotada de famosos. Hoje aqui vai vir a cantora fulana. Nós pagamos 50 mil para ela cantar aqui. Ai, que igreja avivada. Vamos lá na Mundial, lá da Itapevi, porque lá é avivado. Vai vir fulano cantar. Vai vir a profeta não sei o que vai revelar. Isso não é avivamento. Porque você vai vir com emoção. Você veio por causa da cantora. Você ainda praticou idolatria. Você veio por causa da cantora, você veio por causa de fulano, de cicrano, mas você não veio por causa de Jesus. E Jesus sonda mentes e corações, não tem como a gente enganar ele. Então, o que a gente vive hoje em dia é um inchaço muito grande da obra de Deus, das igrejas, inchaço. E a igreja inchada, cheia, ela é doente, é uma igreja doente. Por que é uma igreja doente? Porque é uma igreja cheia de gente que está no pecado e finge que está avivada, finge que é de Deus. Ela é inchada, ela não tem nada de Deus. Uma igreja que ela é sadia é uma igreja que ela sente a dor do seu irmão. Uma igreja sadia é aquela que vê um membro da igreja que se afastou e foi até escandalizado, ela não ajuda a falar mais mal da igreja, nem do pastor fulano de cicrano. Ela vai lá e fala, meu irmão, volta para Jesus. O diabo está te enganando. Você sujou o seu coração, você não está vendo que é o diabo que está te tirando da presença de Deus? Volta. Essa pessoa é avivada, ela tem o Espírito Santo. Então nós não podemos nos enganar. O diabo tem cegado os nossos olhos. Então tem muita gente dentro da igreja, mas que está muito cego. Aí acha que tem o Espírito Santo. E qual é a certeza que se tem o Espírito Santo? Como que você pode dizer assim, eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo? Como que é a evidência de quem tem o Espírito Santo? Alguém sabe me falar? Quem tem o Espírito Santo? Qual é a evidência de uma pessoa que ela é batizada no Espírito Santo? Quem acha que é falar em línguas? A pessoa que fala em línguas estranhas, se ela fala línguas estranhas, ela é batizada no Espírito Santo. Quem acha que é isso? Ninguém? E quem acha que é pelos frutos? Quem acha que é pelos frutos? Aí tem gente que não acha nenhum dos dois? Gente, a Bíblia fala, conhecereis a árvore pelos frutos.
Por quê? Uma pessoa ela pode falar em línguas, mas não é sinal que ela é batizada no Espírito Santo. Porque existe um espírito enganador. Existe um espírito chamado caboclo lírico, que ele engana as pessoas. Não tem essas igrejas que o povo fica falando em línguas, e fala em línguas, fala. Ah, eu tenho o Espírito Santo. Mas aí as obras que ela tem não condiz com aquilo que ela está falando ali. Fala em línguas na igreja. Nós passamos por uma igreja que uma senhora ela manifestava com demônio na sexta-feira, manifestava bem feio lá, e no domingo ela falava em línguas. E falava em línguas. A gente teve que um dia, com toda a sabedoria, chamar ela, orientar ela. Falei, por que a senhora está falando em línguas? Não tem como. O Espírito Santo está no corpo da senhora e na sexta a senhora manifestar com o demônio. Não tem como. Não tem como. A gente, com toda a sabedoria, ensinou ela. Um outro caso, que eu até contei para os obreiros hoje de manhã, na hora que eu fui orar com eles, que a gente passou por uma igreja que tinha uma senhora que há 20 anos, ó, presta bem atenção nisso, presta bem atenção, há 20 anos, ela era líder do grupo de oração de uma igreja bem famosa, daquelas irmãs bem do reteté, para não ficar falando nome de igreja. Há 20 anos, ela era líder do grupo de oração. E ela era muito famosa ali naquela igreja, ela era muito querida. Estava alguém enfermo? Manda fulano orar. Não, dá o nome para Cicrana, é a líder da oração, ela vai orar. Mulher de Deus, você não vê, ela fala em línguas, mulher de Deus. Pois bem. E chegou uma época que a gente foi abrir um trabalho numa igreja bem pequenininha, numa cidade pequena, no interior. E essa senhora começou a frequentar a igreja. Ela ia na igreja dela, mas durante a semana ela ia na nossa. Que ela gostou ali do trabalho e começou a frequentar lá. Só que eu achava estranho o jeito dela, né? Sabe, a pessoa espalhafatosa. Aí meu esposo falava alguma coisa no culto, ela dava umas gargalhadas, assim, muito... Parecia que manifestava umas coisas estranhas, né? Eu falava, nossa, mas é muito estranho, né? E começamos a fazer um trabalho de evangelização, ela quis participar, ela começou a ir com a gente, tudo, né? E o Espírito Santo falou no meu coração, chama ela. Olha só, como que o Espírito Santo dá certas missões para a gente fazer. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, chama ela e fala que ela não tem o Espírito Santo. Eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou chamar uma irmã que 20 anos do grupo de oração e vou falar que ela não tem o Espírito Santo? Ela vai ficar doida comigo, né? Como é que eu vou falar que ela não tem o Espírito Santo? Mas quando eu chegar no bispo Sérgio, o senhor não tem o Espírito Santo. Quem tem coragem de falar isso? Ninguém. Aí eu falava, meu Deus, eu estou implicando com a mulher, eu estou na carne, é coisa da minha cabeça, eu estou na carne, eu peguei implicância com ela, só que eu não tinha nada contra ela, e aquilo ali no meu coração. E eu não conseguia ter paz. Eu ia dormir, eu pensava nisso. Tudo que eu ia fazer, eu pensava nela. Fala para ela, você não falou ainda? E aí, quando foi um dia, eu falei, meu Deus, eu vou ter que chamar essa mulher, porque eu não estou tendo paz na minha vida. Eu tinha 28 anos nessa igrejinha. Aí eu chamei ela e falei, né? Eu falei, não vou ter paz, vou ter que chamar. Olha, eu quero falar com a senhora. E o Espírito Santo me pede para te falar que você não tem o Espírito Santo. Que você tem um espírito enganador. Você fala em línguas, eu sei, você é a líder do grupo de oração e tudo, mas ele pede para falar isso para a senhora. Aí ela olhou para mim, ficou meio assim e foi embora. Diz que no caminho o diabo falava para ela, volta lá na igreja, mas quebra a cara dessa menina, essa menina nova de obra, uma menina de 20 e poucos anos, o que ela sabe da obra de Deus? Essa menina não sabe nada. Você é experiente, essa menina não sabe de nada. Não acredite nela, ela é mentirosa. Vai lá e bate nela. Só que daí ela, com 3 dias, ela voltou na igreja e queria falar comigo.
Aí ela sentou perto de mim, ela já não conseguia falar, só chorava, chorava. Aí ela falou assim, eu vim aqui porque eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo e eu sei que quem falou contigo foi Deus. Por quê? Agora, presta atenção nisso. Sabe o que acontece comigo? Eu sou 20 anos do grupo de oração. Lá na igreja, todo mundo gosta de mim, que eu oro e acontece, e Deus usa a minha vida para curar fulano, curar cicrano e tal, mas ela chamava eu de irmã Fabiana. Irmã Fabiana, eu não tenho o Espírito Santo mesmo. Sabe por quê? Porque o Satanás vem toda noite na minha cama ter relação sexual comigo. Vocês já ouviram falar disso? Quem já ouviu falar? Existe. É muito comum na África. Quando eu estive na África, eu ouvi muitas coisas fortes lá sobre isso. Mas tem pessoas que o diabo domina a vida dela, até homem acontece isso. Tem um demônio que ele se materializa e faz essas coisas. Vocês já ouviram falar na paralisia do sono? Não tem a paralisia do sono também? Que a pessoa sente que está enforcando ela no sonho, e ela acorda, ela está sufocada mesmo, ela está suada, ela está sem ar, entendeu? O diabo. Então, às vezes a gente tem que ter coragem para fazer a obra de Deus. Já pensou se eu não tivesse coragem de falar isso para ela? Tivesse medo, vergonha? Aí, resumindo, essa irmã, pela nossa surpresa, foi uma pessoa assim, que deu uma lição de vida de uma pessoa que tem um coração humilde. Ela aceitou. Eu falei, então você vem toda sexta-feira, ela só usava saia. Eu falei, olha, você vem toda sexta-feira, eu vou estar aqui, eu e meu esposo, você vem de saia, coloca até short debaixo da saia, porque nós vamos rodar aqui nessa igreja. Ela manifestava, não ficava uma cadeira no lugar. Ela manifestava assim, não ficava uma cadeira no lugar, o diabo. Era falange e tudo, expulsava um demônio, vinha outro, expulsava, vinha outro. Tanto demônio que ela tinha. E ela falava em línguas. Tinha um título. Era líder do grupo de oração. Então, no mundo espiritual, não existe isso. Eu tenho 200 anos de igreja, eu sou pastor, eu sou bispo. Não existe, o diabo não está nem aí para isso. O diabo não está preocupado com isso. O diabo, ele está vendo aquilo que a gente faz e a legalidade que a gente dá para ele entrar na nossa vida. Que é a gente que dá brecha, que dá legalidade para ele entrar na nossa vida. Por isso que a gente tem que prestar atenção em buscar a Deus e buscar o avivamento individual e, como eu disse, aqui no conjunto, né, que fala aqui, que todo mundo orava junto, a igreja orava junto. E o Espírito Santo veio sobre esta igreja e eles pregavam a palavra de Deus. Então, para ter um avivamento aqui na nossa igreja, nós temos que ser unidos em oração, unidos aqui na igreja, o que se faz na nossa igreja. Quantas e quantas vezes, né, pessoas que são membros da igreja, ela não dá valor naquilo que fazemos aqui, ela dá valor naquilo que se faz em outro lugar. Então, nós somos um corpo, nós temos que estar unidos, né? Quem aqui leva convite, convida as pessoas para vir na igreja? Quem aqui faz uma visita? Quem aqui evangeliza através do seu WhatsApp, do seu Facebook, do seu Instagram? Porque antigamente a gente evangelizava na rua, porta a porta, né? E tudo, mas hoje em dia você pode usar suas redes sociais. De repente você usa suas redes sociais para propagar o que não presta. Só fala de carro, só fala de futebol. Não que é pecado, pode falar, né? É bacana, pode falar. Mas use aquilo que você tem para pregar a palavra de Deus.
Porque o avivamento é como uma brasa viva. Avivamento é uma brasa viva dentro de nós. Nós não conseguimos nos calar. Nós queremos salvar vidas. Nós queremos nos negar por causa de ciclano. Quantas vezes a gente nos nega por amor ao outro? A gente não faz certas coisas porque vai escandalizar o seu irmão. Né? Então, o avivamento que a Bíblia fala é muito simples. Não é essa coisa mirabolante que vocês vê por aí. Ah, que o avivamento é não sei o quê, que certa igreja, que não sei o quê, que está acontecendo isso e aquilo, e a pessoa sai de um jeito, vem pobre, sai rica, vem aleijada e sai... Cura é maravilhoso? É. Faz parte do avivamento? Faz. Porque é obras, é frutos. Mas adianta ter tudo isso? Adianta uma igreja ser rica? Adianta uma igreja, Jesus deixar todo mundo rico aqui, mas a gente não ter a salvação eterna? Não é isso que fala nas cartas de Apocalipse? Que uma das igrejas lá era rica, mas, no entanto, era pobre. A maior riqueza que nós podemos ter é a nossa salvação, é a nossa comunhão com Deus. A maior riqueza. Então, se você vem na igreja só atrás de bênção, se você frequenta a igreja só por causa daquilo que Deus pode te dar, você vai ficar igual esses dois no caminho de Emaús. Quando Jesus voltar, e Ele vai voltar, e você não vai estar, não vai estar nas alturas, óbvio, você vai perguntar para quem está do lado, igual esses dois perguntaram, ué, o que está acontecendo? Ué, Jesus voltou? Você nem vai saber o que está acontecendo, porque não está no Espírito. A Bíblia fala que aquele que está no Espírito, ele entende todas as coisas, e aquele que está na carne, ele não entende as coisas. Quem está na carne não consegue entender as coisas que o Espírito fala, quem está na carne. Então, por isso, nós temos que buscar esse batismo com o Espírito Santo, buscar esse avivamento, não ficar na igreja adormecidos, né? Dormente. Igual eu falei, vem na igreja, entrega o dízimo, canta 2 músicas e vai embora. Como se estivesse cumprindo. Ah, esse mês eu fui todos os domingos. Mas não é isso que Jesus quer. Ele quer o seu coração. Jesus quer o seu coração. Ele quer você por inteiro. Ele quer que você largue aquilo que tira você da presença dele. Ele quer que você tire aquela mágoa, Ele quer que você tire do seu coração aquilo que o afasta da presença dEle, a mancha que está no seu coração, aquilo que faz separação entre você e Deus. É isso que o Espírito Santo quer. É isso. Então o diabo, ele quer nos enganar. O diabo, ele não vai sossegar. Ele quer nos enganar. Ele quer nos tirar da presença de Deus. Se ele não consegue tirar por causa de uma enfermidade, vou sair da igreja. Eu estava forte na igreja, e firme e fiel. Como é que Deus deixou vir uma doença no meu corpo? Esse Deus é mau, aqui não funciona nada. Eu tenho parentes que é assim. Eu tenho parentes que eu perco até a paciência. Vai na igreja, vai uns 3 domingos, assim. Aí viu que não aconteceu nada, sai xingando. Eu tenho parente assim. Vou largar a mão disso, é bobagem, que besteira. Igreja é tudo igual. Eu não vou mais. É assim. E nós temos que nos firmar, igreja. Você não tem que sair da igreja. Não está bem aqui? Por alguma coisa, o Espírito Santo te dirigiu para ir para outro ministério? Vá. Nós o abençoamos. Vem falar comigo, com meu esposo. Nós colocamos a mão sobre a sua cabeça. Vá em paz, irmão. Você não está saindo da presença de Deus, está saindo de uma placa.
Mas nunca saia da presença do Espírito Santo, da presença de Deus. Nunca saia. Que é isso que o diabo quer. Amém? Quantos entenderam a palavra de Deus? Entenderam? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus, aplauda o Senhor de todo o seu coração.